Olá, dando continuidade aos nossos estudos, aos nossos comentários sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós já estamos terminando nesse vídeo o artigo 3º do capítulo 2º dessa primeira sessão, que tem 3 capítulos. Estamos terminando já o 2º. No último vídeo, nós entramos nesse item 2, igualdade e diferença entre os homens, e fomos até o parágrafo 1935. Nós já vimos então, no vídeo imediatamente anterior, que o que nós já sabemos, que todos os seres humanos gozam da mesma identidade, dos mesmos direitos, têm essa igualdade porque todos nós somos seres humanos com os mesmos atributos divinos, né, que ele concede, que a inteligência, o uso da razão e a liberdade, o livre-arbítrio, mas os dons, os talentos, as capacidades fazem com que também haja diferenças entre os homens, conforme o projeto de Deus, para que todos, se irmanando fraternalmente, nós nos completemos uns com os dons que todos têm e devem pôr ao serviço de todos. E aí acontece então a solidariedade entre todos os seres humanos, conforme o que Deus quer. Como que deve ser essa solidariedade e também por quê, é o que nós vemos a partir de agora, a partir do parágrafo 1936, porque sobre a igualdade nós já falamos. Agora, essa questão das diferenças que todos nós temos e por quê. Vamos ler. Ao nascer, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Percebem-se diferenças relacionadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pôde se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são igualmente distribuídos. Inclusive, nos lembramos da parábola dos talentos, lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde alguns têm alguns dons mais apropriados, que eles devem desenvolver também, outros têm menos, mas cada um deve pôr a serviço os talentos que recebeu. Não podem enterrar, né? Deixar de compartilhar os seus dons. Como nós vemos aqui, todos nós temos diferenças, capacidade física, aptidões intelectuais ou morais. Ou seja, os dons que cada pessoa tem faz com que todos se completem na sociedade. Ninguém pode guardar os seus dons, os seus talentos para si mesmo. Isso é egoísmo. O projeto de Deus é que todos nós compartilhemos o que sabemos, o que temos condições de fazer, e aí a gente já vai compreendendo, né, o que vem a ser a solidariedade, que nós já vamos ver também como que a Igreja recomenda. Continuando, vamos ver. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa, e que aqueles que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. As diferenças estimulam e até obrigam as pessoas à generosidade, à benevolência e à partilha. Conduzem as culturas ao enriquecimento mútuo. Eu não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem virtudes que eu distribuo desta maneira, ora a um,
ora a outro. A este, a caridade, a outro, a justiça, a este, a humildade, a aquele, uma fé viva. Distribuí muitas graças e virtudes, espirituais e temporais, com tal diversidade que não concedi tudo a uma só pessoa, para serdes obrigados a usar de caridade uns para com os outros. Quis que todos tivessem necessidade uns dos outros e fossem meus ministros na distribuição das graças e os dons que de mim receberam. Veja que trecho de espiritualidade profunda, né? De Santa Catarina de Sena, dizendo aí de todos esses dons e talentos que são dispostos aos seres humanos em diferentes graus, diferentes formatos, porque é plano de Deus, para que todos cheguem a essa generosidade, a essa benevolência, a essa partilha. Então o motivo está aí de um modo bem claro, bem cristalino. Cada um recebe dons diferenciados para pôr a serviço dos demais, da sociedade em geral. Continuando, leia comigo. Existem também desigualdades injustas que atingem milhões de homens e mulheres. Elas estão em evidente contradição com o Evangelho. A igual dignidade das pessoas requer que se chegue a condições de vida mais justas e mais humanas. As excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam escândalo e são contrárias à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e à paz social e internacional. Desigualdades injustas. Por quê? Milhões, eu diria bilhões. O catecismo é feito para todas as nações de todos os continentes. Desde 1992, esse novo catecismo da Igreja Católica, né, reformado, as ideias são as mesmas, os dogmas não mudam, mas a linguagem, né, sempre precisa ser atualizada. Esse nosso catecismo é feito, como os demais anteriores, para todas as nações. Então nós não diremos que são milhões de pessoas, mas bilhões de pessoas que não têm uma vida digna de ser humano. Todos nós sabemos como que é a pobreza, a miséria, em que tantos indivíduos não têm o mínimo de dignidade pela forma com que são tratados. É contrário ao que Deus quer. Isso é uma evidente contradição com o Evangelho, porque alguns se apropriam das riquezas que o planeta tem e, com essa ganância de acumular para si riquezas e mais riquezas, essas bilhões de pessoas sofrem, né? A família humana tem essa injustiça social, fazendo com que essas pessoas não tenham uma vida digna. Não é isso que Deus quer. E aí vem esse último item desse artigo 3º, que nós estamos vendo, que é sobre a solidariedade. Temos que praticar a solidariedade. Quem não faz isso está aí cometendo um pecado de omissão. Vamos ler. O princípio da solidariedade, enunciado também sob o nome de amizade ou caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã.
Um erro, hoje amplamente difundido, é o esquecimento da lei da solidariedade humana e da caridade. Lei ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza racional própria de todos os homens, seja qual for o povo a que pertençam, como também pelo sacrifício redentor oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz a seu Pai Celeste em prol da humanidade pecadora. Ou seja, essa solidariedade é uma exigência, tanto pela fraternidade humana. Somos todos irmãos. Depois é que vem a questão da fraternidade cristã, que é uma exigência maior. Mas só pelo simples fato de termos a fraternidade humana, somos todos irmãos, somos todos seres humanos, naquela igualdade querida por Deus na criação, todos nós compartilhando tudo o que existe, que é dado por Deus para os seres humanos serem felizes. É uma exigência que seja assim, que se pratique essa solidariedade. E depois vem ainda o outro adjetivo aqui, a cristã, fraternidade cristã, é uma exigência maior. Por quê? Porque Cristo morreu por todos, por toda a humanidade pecadora. O sacrifício de Cristo na cruz é para a salvação de todos. E não existe salvação para quem não se põe a serviço, para quem não pratique essa fraternidade, essa solidariedade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o ponto que estará no tema do juízo final. A solidariedade. Capítulo 25, na terceira parte do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quem não pratica a solidariedade está contra o Evangelho. Parágrafo 1940 e o 41 também, leiam comigo. A solidariedade se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens e na remuneração do trabalho. Supõe também o esforço em favor de uma ordem social mais justa, na qual as tensões possam ser mais bem resolvidas e os conflitos encontrem mais facilmente sua solução consensual. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com o auxílio de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos e dos pobres, dos trabalhadores entre si, dos empregadores e dos empregados na empresa, entre as nações, entre os povos. A solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Em parte, é da solidariedade que depende a paz mundial. Geralmente, de onde vêm esses conflitos? Da ganância. Não se trata de um princípio do comunismo marxista e ateu, ditatorial. Não. É um princípio cristão. A remuneração do trabalho, a distribuição de renda, a distribuição dos bens. Tem gente que confunde esses princípios cristãos do Evangelho com princípios comunistas. A comunidade tem que ter acesso a todos os bens, a todas as riquezas. O que acontece é que num sistema errado,
pecaminoso do capitalismo hoje é que só se visa o lucro, a economia, o progresso econômico, e aí se pratica um liberalismo, um neoliberalismo, que é contrário ao Evangelho, onde não se remunera o trabalho. Esses dias eu vi aí uma pessoa, um ator, justamente falando sobre isso daí. Digamos, alguém compra um apartamento de R$ 1.000.000, aí chama um pintor para pintar esse apartamento, que vai cobrar aí 3.000, 5.000 reais, aí já não se acha um absurdo. Ou seja, muitos empresários veem os seus trabalhadores como peças que são mal remunerados. E aí, se eles vêm pedir um aumento, melhores condições, o patrão normalmente já vai dizer que ele pode até ser dispensado, que tem muitos outros na fila querendo o seu lugar, ou seja, não se remunera o trabalho adequadamente, sendo que o empresário, para ter lucro, ele precisa do trabalho. Isso parece uma filosofia marxista, comunista, ateu, mas não, é uma exigência cristã que haja essa distribuição dos bens e da remuneração do trabalho para que não haja esses conflitos. Nós sabemos que tem esses conflitos. Por quê? Porque não há essa solidariedade. Não. Todos nós sabemos que há uma porcentagem mínima dos seres humanos que acumulam os bens para si, vivem com mordomias, com luxo, com ostentação, enquanto tem aí bilhões de pessoas na miséria e na pobreza. E terminando o último parágrafo do nosso estudo de hoje sobre a solidariedade, leia comigo. A virtude da solidariedade ultrapassa também os bens materiais. Difundindo os bens espirituais da fé, a Igreja favoreceu também o desenvolvimento dos bens temporais, aos quais muitas vezes abriu novos caminhos. Assim, ao longo dos séculos, vai se cumprindo a palavra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6. Há 2.000 anos vive e persevera na alma da Igreja esse sentimento que levou e ainda leva as almas ao heroísmo caritativo dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que tratam dos enfermos, dos mensageiros de fé, de civilização, de cultura a todas as gerações e a todos os povos, visando criar condições sociais capazes de possibilitar a todos uma vida digna de homem e de cristão. Quem não conhece a história da Igreja nesses 2.000 anos, muitas vezes vai fazer comentários inócuos e, falando no popular, vão falar pelos cotovelos, vão falar da abobrinha. Por quê? São milhares, são milhões de pessoas generosas, caritativas, que em todos os campos da caridade, da fraternidade, da solidariedade, dedicaram suas existências, suas vidas, inclusive enfrentando os perigos das doenças e da morte, para atender escravos, enfermos, como missionários. Até hoje é assim. A história da Igreja está repleta de santos e santas, homens e mulheres se dedicando a esse serviço de amor segundo os princípios cristãos e evangélicos.
Então, é uma questão de ignorância uma pessoa não reconhecer essa história. Também temos inúmeros progressos científicos de pessoas ligadas à igreja, em todos os campos. Aqui se cita agricultura, mas várias invenções, muita coisa já foi descoberta e posta ao bem comum por pessoas ligadas à igreja, por sacerdotes, por estudiosos, por cientistas. É uma questão de conhecer a história. Quanto progresso na cultura, inclusive, na educação, colégios, na formação de pessoas, alfabetização, quanta coisa a igreja já fez nesses milênios, desde Cristo. Por quê? Porque é a solidariedade, não só dos bens temporais, como nós vimos, mas também dos bens espirituais devido à fé. Cumprindo a palavra do Senhor que nós vemos aí nesse capítulo 6. Né? Todas essas coisas dadas por acréscimo. Sempre que a gente está primeiramente procurando as coisas do alto. E é isso também que nós estamos fazendo aqui, com esses comentários, com esses estudos, parágrafo por parágrafo do nosso catecismo, incentivando as pessoas de boa vontade que queiram progredir nessa ascensão espiritual contínua que a gente deve ter desde a sua conversão, que é diária, até o seu último suspiro, enquanto perdurarem os seus dias. É isso que nós estamos pedindo a você também. Sempre procurando aumentar o seu conhecimento da fé, da doutrina, porque assim, quanto mais a gente conhece Jesus Cristo, mais a gente conhece a Deus e o ama. Ele que nos amou primeiro e nos chama para uma vida eterna de felicidade. Para sempre, queremos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Faça isso, fique sempre com Deus, ok? E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.